Hello, Peter. Good afternoon. It's really a Olá, pleasure. Peter. Boa tarde. É um prazer ter você aqui hoje conosco. É maravilhoso falar com vocês e estou feliz de ter uma oportunidade de falar sobre o meu novo livro e outros assuntos que estão acontecendo no momento. Sim, em relação aos seus livros, eu tenho todos eles aqui. A gente tem o primeiro, o Customer Centricity, que foi publicado em 2011, e depois disso a gente tem o Customer Centricity Playbook, publicado em 2018, e o novo livro, o Customer Based Audit, Auditoria de Base de Clientes, né, lançado em 2022, dezembro. E lendo esse livro, eu diria que é muito mais técnico que os livros anteriores. Para quem que é esse livro? A gente precisa ter um perfil técnico ou não? É para a audiência em geral? Eu amo essa pergunta porque o eu real finalmente sai da toca, né? Eu sou uma pessoa muito técnica, eu sou um professor, eu crio modelos matemáticos. Você olha aqui, o meu escritório tem esses jornais acadêmicos cheios de coisas matemáticas, é o que eu faço pro dia a dia. Eu trabalho com dados e eu construo modelos, e eu crio previsões. A razão de eu ter escrito os dois primeiros livros foi porque é difícil começar uma conversa dessa forma. Você quer que as pessoas estejam interessadas em falar com você. Você quer ter alguma razão para as pessoas entenderem os modelos. Então, os primeiros dois livros, eles eram não técnicos, como você disse. Eu quase senti que eu era uma pessoa diferente escrevendo esses dois livros. Então, eu acho que é importante para que as pessoas entendam esses conceitos de processos centrados no cliente, por aí vai, e tem algum desejo de agir em cima disso. Agora é a vez de a gente rolar as mangas e ficar mais sério sobre isso. Isso requer que você tenha um nível de conforto com dados. Eu acho que o livro não é excessivamente técnico, comparado com o trabalho acadêmico que eu faço, mas mostra que se você quer ser centrado no cliente, você tem que ter a responsabilidade com os clientes. Se você quiser tomar o tipo correto de decisões em relação aos clientes, você precisa lidar com dados e matemática um pouquinho. Mas esse é o primeiro passo nessa direção. Ah, sim. Eu li alguns dos seus artigos. Você é muito mais técnico que esse livro, mas toda vez que você insere matemática num livro, você começa a perder leitores, né? É meio que uma equação que nós temos. E o que é uma auditoria de base de clientes? O que isso significa? Ok, vamos falar disso, porque eu não sei como bem isso traduz para o português ou para outras línguas, mas a palavra-chave aí, primeiramente, claro, seria cliente, né? A ideia é que a gente não está falando apenas do cliente, a gente quer medir, a gente quer ter a responsabilidade, a gente quer ser regular, a gente quer ter padrões quando a gente está falando dos nossos clientes e o quão bem a gente avalia e o nosso relacionamento com eles. Uma ótima forma de fazer isso é você ter auditoria. Então, aqui em inglês, nos Estados Unidos, a gente faz auditorias financeiras o tempo todo, sabe? Quanto dinheiro nós temos, como a gente está gastando, quanto isso se compara com o que a gente estava fazendo no ano passado e a comparação com diferentes divisões da empresa. A gente pode não gostar da auditoria, mas a gente leva ela muito a sério. E a gente sabe que as pessoas externas demandam e vão deixar-nos responsáveis. Então, a ideia de ter uma base de usuários com o mesmo rigor utilizado na auditoria financeira, isso é novo. É muito diferente da forma que a gente geralmente fala sobre contabilidade. Geralmente, o chefe de financeiro vai para o marketing e fala assim: quanto eu estou recebendo tudo esse dinheiro que você está gastando? E o cara fala: confia em mim, e tem tudo a ver com a marca ou sei lá o quê. Né? Eu estou falando: confie em ninguém, eu falo. Confie nos dados. E vamos nos certificar que a gente está analisando os dados pelo que ela é, padronizada e inserida. Aqui estão as métricas que a gente quer mostrar. Elas são diferentes aí do ano passado? Não. A gente quer uma regularidade e um rigor e transparência. Acho que muitas pessoas têm essas ideias, reconhecendo que o marketing deve ser mais claro
E para as empresas que estão fazendo isso bem, elas devem ter orgulho do que elas estão fazendo. Elas devem falar assim, ok, faça auditoria aqui para a gente. Eu quero que vocês recebam crédito total do que a gente está fazendo. E a auditoria de clientes, de base de clientes, tem a ver tudo com isso. Assim, e conduzir uma auditoria de base de clientes, eu acho que traz muitos benefícios, especialmente na parte de entendimento do comportamento do cliente. Está correto isso? É um dos muitos benefícios que isso traz. É um ótimo ponto. Com frequência, a gente fala sobre comportamento de clientes e de forma bem calma, né? Vamos olhar com cuidado, né? E vamos resumir isso aos elementos-chave, porque tem muitas coisas que a gente pode dizer em relação ao comportamento do cliente, mas isso se resume a qual a frequência que eles estão comprando de nós, quanto eles estão gastando, quanto dinheiro a gente está fazendo. Então, tem muitos aspectos de comportamento de cliente aí, como eles estão engajando com as nossas propagandas, como eles estão participando nas campanhas de experiência do usuário, com quem mais eles estão conversando. São todas perguntas interessantes. Eu não tenho problema nenhum em fazer perguntas e receber respostas, mas as coisas que são relacionadas aos clientes comprarem coisas, né, com que frequência eles vão fazer transações e tudo mais, essas são coisas que a gente precisa olhar primeiramente. A gente precisa olhar através de lentes padronizadas. E não tem apenas a ver com a fazer auditoria, e vamos observar os dados e ver isso de forma reversa também, mas a gente também falar assim, ok, se baseando no que a gente está vendo na auditoria, a gente consegue prever o comportamento deles no futuro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas entender o que a gente vê atualmente nos nossos clientes vai te dar um melhor entendimento para você do que eles provavelmente vão fazer no futuro. Ótimo. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai começar a fazer uma auditoria de base de clientes é o que e quem é o cliente, porque às vezes é bem difícil definir quem o cliente é. Por exemplo, no livro, no capítulo 1, tem uma vinheta sobre Sarah, que está no aeroporto esperando por um voo para Londres, e ela está no outlet do Starbucks, né, bebendo café. Então, quem é o cliente? Às vezes é difícil definir quem são eles. É um ponto tão importante essa vinheta, né, esse capítulo, dá para fazer um livro inteiro só disso. Então, você disse exatamente certo. Primeiro, a gente tem que definir a métrica, e o problema de empresas, apenas poucas empresas dão essas definições formais, né? E a extensão disso que eles fazem é que eles costumam ser excessivamente inclusivos, né? Isso é bom, né, de certas formas, mas quando a gente está falando de certos clientes, normalmente a gente acha que eles têm um relacionamento conosco. Essas empresas acham que eles estão transacionando aí repetidas vezes, mas em muitos casos não tem nenhum relacionamento. E da minha perspectiva, eu te dei dinheiro, você me deu um produto, ou entregou algum tipo de serviço, foi uma transação justa e acabou. Não tem relacionamento aqui. Só porque eles compraram algo de você, não quer dizer que a gente está casado. Então, com muita frequência, muitos dos clientes veem o mundo como uma coisa mais transacional do que relacional. É importante que as empresas entendam isso. Onde a gente delimita a linha aí, sabe? Essa pessoa, eu achei que essa pessoa era um cliente, mas eles não fazem nada com a gente por um tempo. Eles não compraram nada, não visitam o website, não engajaram com mídia social, e até certo ponto a gente tem que admitir para nós mesmos que o relacionamento acabou. Às vezes não tinha nenhum, né? E pode ser complicado. Eu fico feliz que você apontou essa vinheta. Eu gosto de colocar isso à frente das pessoas e perguntar para eles, os alunos e outras pessoas, esses tipos diferentes de atividades que a Sara está fazendo, o que tornaria ela uma cliente de fato? E é muito difícil responder essa pergunta, que mostra para a gente o quão criticamente importante definir de forma assertiva qual é o cliente ou não. Sim, às vezes é complicado. Quem é o cliente? Alguém que está sempre pagando para os seus produtos ou serviços ou está utilizando os serviços? Então, permanecem clientes se eles comprarem, por exemplo, a Sara comprou um computador 2 anos atrás, ela ainda é um cliente ou não?
Exato. A gente deve ter respostas a isso. E a gente deve ser consistente em relação a isso. Seria ótimo se as empresas pudessem criar isso de forma própria, mas se as empresas se unissem e de alguma forma, reguladores ou o governo entrassem aí, dessem algumas orientações em relação a isso, né? Quando a gente está começando a reportar coisas do parte financeira, né, em relação aos clientes, a gente concorda aí de fato se são essas definições. Peter, vamos falar de cubos, por exemplo. Eu não sou tão bom com esse aqui, especialmente, mas quando a gente começa a falar sobre, sabe, conduzindo a base de clientes e as auditorias, a gente está falando de utilizar dados transacionais, especialmente atividades. Quais os dados básicos que a gente precisa começar aí para realizar uma auditoria de base de clientes? Então, a gente tem diversas respostas. Primeiramente, todos reconhecemos que a gente coleta tanto dado hoje em dia relacionado aos nossos clientes, que é multidimensional, de fato. Então, a gente precisa pensar cuidadosamente quais são essas dimensões e aí depois a gente quer realizar as coisas, a gente deve nos perguntar qual as dimensões foco que a gente deve, de fato, examinar. E quais a gente pode dizer, isso é legal saber, a gente pode observar esses dados às vezes. Então, as principais dimensões, uma é bem óbvia, é o tempo. Então, a gente quer dizer, o que está acontecendo ao longo do tempo? Com muita frequência, para muitas empresas, a principal forma que elas observam o mundo, né, dentro do cubo, né, seria o produto versus dimensão de tempo. Quantos produtos a gente está vendendo hoje comparado a ontem? A trajetória das nossas vendas, como ela se parece? Então, para muitas empresas, é a principal forma que elas observam o mundo. Produto versus tempo. Então, a gente quer virar esse cubo, de certa forma. Obrigado, para a gente observar o cliente versus tempo, dimensão de tempo. A gente não quer esquecer a dimensão de tempo do produto, mas quando a gente pensa nisso tudo, a saúde da empresa não está através dos produtos, mas através dos clientes que compram os produtos. Então, a gente quer observar o cliente versus tempo na dimensão, e muitas empresas não fazem isso de forma tão rigorosa, se comparado com tempo e venda, né? Então, trazer essa terceira dimensão aí também. Então, a gente quer observar a dimensão cliente versus tempo. E tem muitas formas de observar, e a gente vai falar isso daqui a pouco, definitivamente. Porque a gente está falando da interface do cliente e tempo. Mas o livro fala sobre 5 lentes diferentes que a gente pode utilizar para analisar esses dados. Você poderia explicar um pouquinho sobre essas 5 lentes? Exato. Então, imagine aquele cliente versus tempo, né, esse lado do cubo. Basicamente, a gente vai fatiar isso em 7 formas diferentes. A gente tem essas 5 lentes. A primeira é o que a gente diria é a fatia vertical, aquele ponto único no tempo. Como os nossos clientes se comparam uns aos outros? As diferenças deles em termos de se eles compraram ou não, quantas transações eles realizaram, quanto eles gastaram por transação, quanto ganho a gente está vendo deles. Então, essa fatia de tempo, nem dinâmica aí a gente está falando, para ver as diferenças entre os clientes num ponto em tempo. É a dimensão 1, né? É uma forma natural de começar. A dimensão 2, ou a lente 2, eu diria, vamos comparar uma fatia de tempo com outra fatia de tempo. Então, com muita frequência na revenda, a gente fala nas mesmas vendas numa loja. Quanto a gente vendeu nesse ano comparado com o ano passado, quantos clientes atendidos. Quando a gente vê a mix de clientes, o mix está um pouquinho melhor, pior ou mesmo quando a gente está saindo de um trimestre para o outro. Então, 2 fatias verticais, a comparação de uma para outra, mas a minha favorita, a mais importante, é quando a gente vira para 90 graus e pega uma fatia horizontal, que é grupos de clientes. Vamos observar o que eles estão fazendo ao longo do tempo. É o cohort, que a gente vai falar disso um pouco depois. Vamos examinar um grupo de clientes ao longo de um período. E a lente 4 seria, vamos comparar esses cohorts, esses clientes que a gente trouxe nesse trimestre versus o que a gente trouxe no trimestre passado, para ver a comparação. Eles são melhores, piores?
A lente 5, a gente junta tudo para ter uma visão geral dos clientes ao longo de um período de tempo, com compreensão total, que a gente está digerindo tudo de uma vez e a gente está analisando cuidadosamente através dessas fatias aí verticais e horizontais para entender uma visão geral, né? Sim, eu acho que uma das maiores coisas no livro é sempre as formas sistemáticas que você tem para analisar os dados dos clientes, porque você mencionou antes que a maior parte das coisas que você tem no livro não são novas, mas o jeito que as coisas são juntas é uma forma completamente diferente de analisar dados de clientes. Eu vou focar nesse ponto, Sérgio, eu fico feliz de você ter mencionado. Tem poucas análises no livro que são novas ao mundo. Então, a boa notícia é que muitas empresas aí meio que inventaram muitas visões diferentes por uma razão ou outra, mas elas tendem a não ficar com elas, ou elas não são universais comparadas com outras empresas. Então, muito do livro está observando as melhores práticas que disponíveis no mercado e uma forma de organizar tudo isso. Por isso que essas lentes, essa metáfora do cubo aí veio aí para trazer todas essas coisas juntas, né? Tem diferentes análises aqui, e aqui está uma forma de ver, vamos priorizar, vamos entender como elas se encaixam. Então, tem muito insight aí na estrutura organizacional da empresa e também na parte de organização. O livro todo trabalha com dados, estatísticas de dados, e é uma empresa de revenda. E todas as análises que você vem fazendo para essa empresa, a Madrigal Retail, se aplica a outras empresas e outras indústrias. É um ponto importante, porque muitas pessoas vão olhar o livro e falar, ok, isso é bom para varejo, né, varejista, mas e a empresa de telecomunicações ou farmacêutica vai ser bom para a gente? Grande parte da minha pesquisa, a gente não faz essa satisfação aí no livro, né? Mas grande parte do trabalho que a gente faz é parar de julgar as empresas se baseando no que eles vendem ou para quem eles vendem, ou através do que eles vendem, mas a natureza do relacionamento com o cliente. Quando você considera um varejista, na maior parte dos casos, não tem contrato, não tem assinatura, as pessoas meio que compram quando eles querem, ou quando precisam. Ou às vezes eles precisam comprar muito, então eles compram com muita frequência, ou às vezes eles aparecem por um ano e voltam e compram mais. Vamos pensar numa loja de utensílios domésticos, né? Então, eles compram muitos utensílios domésticos aí de empacotamento, mas eles vão comprar e não vão voltar, né? Mas isso não é verdade apenas para varejistas, porque muitas outras empresas, digamos aí uma firma farmacêutica que está vendendo cosméticos, vamos dizer, ou talvez alguns tratamentos, né? Você faz esse tratamento, você para, talvez você recomece, ou talvez é uma filial de hotéis aí, então você está viajando bastante. Então, tem muitas empresas que têm a mesma estrutura de dados, que seja métrica, e devem observar os dados da mesma forma. Então, as empresas diferentes devem observar esses livros e analisar esses negócios diferentes para dizer, tem aqui que se relaciona a nós, ao invés de dizer, ok, não, isso não se relaciona conosco. E as empresas vão descobrir essas similaridades e vão achar insights de empresas relativamente relacionadas. Sim, eu acho que uma das ideias base da centricidade do livro para clientes é que nem todos os clientes são nascidos da mesma forma. E a maior parte do tempo, quando a gente está falando de clientes, a gente está falando do cliente médio, né? O que que é o cliente médio? Eu odeio essa pergunta, porque mesmo que existisse um cliente médio, não seria muito útil ou pensando nesse único tipo de cliente. Uma coisa que a gente aprendeu, uma parte vasta da pesquisa, né, eu não sou o único aqui, que não apenas, como você disse, todos os clientes são criados de forma diferente, mas a natureza desse espalhamento é grande, enorme. Diferenças enormes quando a gente está falando dos melhores e piores clientes.
E existe um formato muito sistemático que descreve as diferenças entre clientes. Então, com muita frequência, as empresas têm medo dessas diferenças, têm medo das variâncias, né? Então, vamos permanecer aqui com a média, né? Mas isso não vai fazer justiça à base de clientes e também não vai te dar a oportunidade de atingir tanto crescimento quanto você gostaria. O que a gente precisa fazer com o cliente médio, como fazer ele cumprir mais, né? A gente está ignorando o ponto principal, né? Quando a gente voltar para os primeiros livros, né? Então, a gente está falando aqui dos processos centrados no cliente, né? Foque nos clientes certos para vantagens estratégicas. Você só pode fazer isso se você entender e celebrar o espalhamento entre os seus clientes, ao invés de celebrar só o médio. Sim, então, vamos voltar para cohorts, porque eu gostaria de entender um pouco mais sobre o cohort. Ele é a mesma coisa que um segmento? Sérgio, você já sabe a resposta, né? Sim, eu sei, né? Mas muitas pessoas não sabem, né? E esse é o ponto. Eu vejo isso o tempo todo, mesmo nas minhas aulas, meus alunos estão ouvindo por horas e horas por semana, eles ainda usam essas respostas, essas palavras de forma intercalada. Então, você não sabe o que está acontecendo e ambas as palavras quer dizer um monte de clientes, mas quer dizer coisas diferentes, de fato. Então, é muito importante salientar essa diferença, como a gente disse anteriormente, um cliente cohort, não é um grupo com as mesmas características ou agir da mesma forma. O cohort é um grupo de clientes que, geralmente, que são requeridos em certo tempo ou requerido para um canal de aquisição comparado com outro, ou através de uma campanha promocional versus a outra, vamos pensar em relação ao tempo aí. A gente observa todos os clientes adquiridos dentro de um período de tempo, vamos dizer aí um trimestre, um quarter, né? A gente pode observar mensalmente o cohort, né? A gente faz bastante isso aí de cohortes em relação a jogos, né? A gente tem visualização diária. Ver todos os clientes agora, então, aí, os clientes necessários dentro de um período de tempo. E qual a diferença entre um e outro? Porque eles não são todos iguais. Não fale da média. Quantos bons existem ou quantos ruins existem? Qual o spread dentro desse grupo de clientes? Se comparado com o spread nos grupos anteriores. Claro, novamente, aí a gente está falando das lentes 3, 4. Então, quando a gente olha o cohort, vai ter uma grande diferença. Vai ter um spread dos clientes, os clientes sociais, aí tem os segmentos, né? Vamos olhar nas pessoas, se baseando no comportamento que eles têm em comum, talvez sejam demográficos, podem ter algumas características semelhantes, independente das formas que eles foram adquiridas. Então, os cortes são juntos e unidos e eles são empilhados um em cima do outro. E a gente tem que observar por diversas razões. Então, Peter, vamos retornar ao cubo. Se você trouxer o produto, a dimensão, que tipo de análise seria possível? E também, que tipo de outras dimensões você pode adicionar para enriquecer nossa análise de base de clientes? Claro, vamos focar então no produto, vamos voltar para onde a gente começou. Se você observar na dimensão de produto por tempo, que produtos estão vendendo bastante, que produtos estão vendendo poucos? Ok, esses são os vencedores que estão vendendo mais, a gente deve ter mais produtos dessas formas, né? Essa é a forma que a maior parte das empresas operam. Seja produtos ou serviços, B2B, B2C, a gente tem que observar os produtos e suas vendas e determinar isso como indicação do que é melhor para nós. Mas, uma vez que você observa a dimensão dos clientes, a gente começa a observar os produtos de forma muito diferente. Porque pode ser o caso que você quer um produto que você está vendendo bastante, mas, na verdade, a gente está vendendo a clientes que nunca compraram nada da gente antes. Eles não estão comprando mais nada de nós. E talvez a gente esteja vendendo bastante daquele produto, mas a gente não está criando valor duradouro. A gente não está adquirindo novos clientes de fato. A gente está pegando... A gente não está pegando nossos clientes mais valiosos e encorajando eles a permanecer conosco. Então, esses produtos não vai trazer valor duradouro, né?
mas o produto que a gente está vendendo metade do produto valioso, por exemplo, mas a gente vê para bons clientes, que está tornando os clientes ainda melhores, vai ajudar a gente a adquirir clientes novos valiosos que vão comprar muitas outras coisas de nós. Então, quando a gente está começando com produtos novos, independente da quantidade de produtos, mas o tipo de cliente que estão comprando eles. Então, alguns produtos vão ser desproporcionalmente mais atraentes para alguns clientes, outros vão ser desproporcionalmente mais atraentes para os clientes de menor valor. Mas quando a gente traz essa dimensão de produtos e fazer uma cruzada com a dimensão de clientes, a gente vai ter insights melhores dos nossos produtos e conselhos mais valiosos sobre os produtos que a gente deve desenvolver, quais a gente deve promover e qual base de clientes a gente deve empurrar esses produtos. Espero que isso faça sentido. E para responder a outra parte, né, quais outras dimensões seriam? Eu já mencionei algumas delas. Pode ser canais de distribuição. Mais uma vez, aí, mesma história. Alguns canais vão trazer muitos clientes, mas outros canais vão trazer bons clientes. E por aí vai. Então, cada lente, cada dimensão que a gente observar, a gente deve observar através da perspectiva de valor de clientes. Sim, eu acho que é uma perspectiva muito diferente, porque a gente está observando produtos em que lentes são os clientes. Então, que produtos estão trazendo nossos melhores clientes, quais canais estão trazendo os melhores clientes. É bem interessante, e às vezes você está buscando apenas aqueles produtos melhores vendidos, ao invés de analisar quem eles estão trazendo de fato para a empresa. Exato. E não vem naturalmente para algumas empresas, né, que nasceram ao redor de produtos, né? Dá um twist, aí uma reviravolta quando a gente observa os dados, de fato. É o que a gente está tentando fazer, né? Empurrar essa ideia aí, tentando convencer nos primeiros livros, ok, não tem mais desculpa, agora você tem que fazer. E aqui é como. E a gente teve uma resposta muito boa em relação a isso até agora. Sim, e uma coisa, vamos explorar um pouquinho mais, que você mencionou anteriormente, a diferença entre segmentos contratuais e não contratuais. Como isso influencia o tipo de base de cliente e as auditorias? Existem diferenças para esses tipos de... Sim, muito diferente, é um ótimo ponto. Você me ouviu falar várias vezes já que existem muitas formas que a gente tende a olhar os negócios. Eu não gosto, é B2B versus B2C, é produto e serviço, é grande e complicado versus pequeno e simples, é Brasil versus Estados Unidos. Esse tipo de diferença, eu não digo que são irrelevantes, mas a gente gasta muito tempo pensando nelas. A principal distinção que a gente se preocupa é o que você acabou de mencionar, a natureza do relacionamento com o cliente. Como a gente disse antes, nesse livro, a gente está observando quase exclusivamente na configuração não contratual, não tem um relacionamento de assinatura. Claro, muitos negócios B2B ou B2B são a base de assinaturas. Então, tem diversos tipos de assinatura aí, né? E tende a ser uma análise mais simples no caso de assinaturas, por causa de algumas das razões que eu mencionei anteriormente. Se a gente pensar na configuração não contratual, pode ser repartida, né? Eu posso comprar, desaparecer, ficar muito tempo distante, a quantidade, né? Valor. Mas a grande vantagem aí é que a gente nunca sabe de fato se o cliente está vivo ou não. O melhor que a gente pode fazer é dizer, ei, você costumava comprar bastante de nós, mas você desapareceu por algum tempo. Provavelmente eles morreram para a gente como cliente, a gente nunca sabe de fato. Enquanto na configuração de contrato, a gente sabe que eles são numa assinatura, eles estão pagando regularmente, e em certo ponto eles vão levantar a mão e falar, ok, eu acabei, a assinatura acabou. E aí não tem pergunta na nossa cabeça que o relacionamento acabou de fato. Então, a configuração contratual é mais fácil se comparado com o não contratual. Então, eu posso fazer um desserviço se eu focar no ponto mais difícil primeiro, na parte de auditoria, mas, ao mesmo tempo, a configuração não contratual é muito mais comum, na verdade, do que a parte contratual. Então, deveria ser o que a gente deve focar, primeiramente, de fato. Sim, geralmente costuma ser mais fácil numa configuração contratual, né?
E um ponto, a gente tem a base, a gente tem a auditoria da base de cliente e o que fazer depois? Como é que você vai da auditoria para a ação? Ah, sim, é muito importante, é tão importante e muito interessante, porque, novamente, como eu disse antes, as empresas vêm fazendo cada vez mais decisões legais em relação a análises, mas as ações também, porque algumas vezes elas têm sorte, mas eles fizeram a análise correta para priorizar as ações que eles tomaram e a forma que eles avaliaram essas ações. Isso ajuda a gente a fazer mais dinheiro se comparado com outras opções. Então, é importante para a gente linkar isso a passos específicos que as pessoas podem tomar. Um dos meus capítulos favoritos no livro de pedido para ação, uma das ações aí é que isso nos leva de volta aos primeiros livros. Isso aqui que as empresas estão fazendo de fato, né? Análises e dados e tudo essa coisa, tem muito mais orientação à ação, mas ao mesmo tempo, vamos falar um monte de histórias e sobre o que as empresas fizeram, e algumas vezes as coisas não estão espertas aí, né? Mas vamos ligar isso diretamente, especificamente à auditoria. Mas na prática, não apenas um livro, né? Então você tem esse elo bem específico que vai nos ajudar a guiar as ações. Dentro das ações, a gente vai saber quais análises aplicar, se baseando nas ações, e aí você cria esse ciclo, né, entre ações e decisões para a gente saber o que está funcionando, o que não está funcionando, e melhorar nisso. E melhorar o tempo todo. Sim, sim. Então, acho que é um processo contínuo, né? Você faz algumas editorias, começa a planejar, influenciar adquirir, desenvolver, reter clientes e você continua a fazer toda a auditoria novamente, porque algumas vezes você pode ter mudanças nos cortes e comportamento dos clientes, então você precisa, de fato, adaptar suas estratégias. Sim, exatamente correto. A auditoria precisa ser feita regularmente, assim como a auditoria financeira, que você faz todo trimestre, né? Se não tem nada dramático acontecendo, você não lançou nenhum produto ou nem abriu uma localização geográfica, né? Então, você ainda realiza essa auditoria trimestralmente para ver se de fato as coisas estão as mesmas em relação ao comportamento do cliente. Então, se torna muito mais estimulante, né? Ao invés de você fazer isso uma vez só. Vamos voltar para o conceito centrado no cliente, porque tem muito entendimento incorreto em relação a isso. Às vezes as pessoas acham que ser amigo ao cliente ou atendimento ao cliente é a mesma coisa do que o centrado no cliente. Então, vamos falar disso, esse mal entendimento, né, que a gente encontra. É um ponto tão importante isso. Essa aí a culpa é minha, né? Porque às vezes eu fico frustrado porque as pessoas não estão fazendo análises, né? Eu quero ajudá-las a se atualizarem, mas, mas falando isso, dando um nome no livro de Customer Centricity, né? Então, a gente é centrado no cliente, a gente adora os nossos clientes, eu não consigo dormir à noite até meu último cliente estiver satisfeito. Ah, eu ouço esse tipo de palavra e eu quero dormir eu mesmo, sabe? Porque a gente não está falando disso. Novamente, como eu disse antes, muito do centrado no cliente é celebrar as diferenças ao longo dos nossos clientes e perguntar quais clientes a gente quer se centrar. A gente não pode ser o melhor amigo de todo mundo. Seria ótimo, né? Ter essa ideia aí de vamos deixar todos os clientes felizes, mas A, é muito difícil fazer isso, B, seria muito caro e C, a pesquisa e a realização disso seria muito mais baixo do que identificar quais seriam os melhores clientes que vão ficar com a gente e comprar com frequência e a gente, ao invés de investir mais neles, adicionar mais valor, extrair esse valor deles e adquirir mais clientes como eles. Esse sim é o centrado no cliente, entender as diferenças e, com muito cuidado, alavancar uma vontade e habilidade de tratar diferentes clientes diferentemente. Isso é muito difícil e muitas empresas que acham que são centradas no clientes
elas absolutamente não são, não têm a capacidade de fazer isso. Então, o livro fala do paradoxo, né, do centrado no cliente. Você tem os clientes de alto valor e os de baixo valor, mas você não está simplesmente demitindo, né, o de baixo nível, né? É, é um ponto crítico aí, que é o último ponto do livro. Esse é o livro número 1. Estava montando tudo, essas ideias diferentes, e uma coisa que me incomodava, o papel, como a gente visualiza os clientes sociais que não são tão valiosos? A gente demite eles? Se livra deles? Não, eles têm um papel importante aí. A gente chama de paradoxo isso. Porque se você ouvir o que eu digo, você lê coisas como essas palavras aqui, você tem a impressão que tudo que a gente deve fazer deve ser voltado aos melhores clientes. O problema é que se a gente der o zoom aí, apenas nesses melhores clientes, a gente pode ser muito vulnerável. O que acontece se as nossas previsões estiverem erradas? E se os nossos clientes mudarem? E o que acontece se tiverem melhores clientes ainda, que não estão no nosso radar ainda? Então, por mais que a gente queira ver os clientes de alto valor como o nosso mecanismo de crescimento, eu acredito nisso, a gente ainda precisa daqueles clientes sociais de baixo valor, para apenas para manter as luzes ligadas, aí para manter o negócio aí, funcionando, né. Então a gente não vai querer transformar esses clientes aí em cisnes maravilhosos, né, mas tem muitos deles, eles são bem previsíveis para ajudar a manter o negócio a rodar, e a gente está se apoiando nesses clientes de alto valor como nosso mecanismo de crescimento, né, aí que está o paradoxo. O livro Centrado no Cliente foi publicado em 2011 e foi um exemplo muito chocante de empresas não centradas no cliente no livro, por exemplo, a Apple, a Nordstrom, Starbucks, Costco. E o que você observou nessa última década? As empresas estão mais centradas no cliente agora? Em relação a essas empresas que não eram tão centradas no cliente, elas mudaram? Com certeza. Eu preciso falar para você, muitas coisas aconteceram ao longo dos 12 anos, desde a primeira versão do primeiro livro. Na verdade, a versão que eu estou segurando aqui não é a versão de 2011. A gente atualizou ela em 2020. Então, as pessoas na Wharton School Press falaram que você precisa atualizar esse livro, está ficando meio ultrapassado. E eu estava observando, né, muitos dos exemplos. Eu falei, sabe, a mensagem é a mesma do que antes. Então, se você fosse ler o livro antigo e o novo, você vai notar que 99% do mundo é o mesmo. Tudo que eles fizeram, basicamente, que eu fiz, é adicionar um capítulo no final, chamando o primeiro livro de uma cápsula do tempo. Então, o processo centrado no cliente é diferente agora. Não, é a mesma coisa. Essas empresas agora estão começando a abraçar isso. Algumas das empresas que você mencionou, elas bem conseguiram fazer muitas coisas incríveis aí. A Starbucks é um ótimo exemplo. Então, no front-end, então nesse capítulo aí da cápsula do tempo, do novo livro, você fala, você tem que ler isso antes de entrar na cápsula do tempo, e vai falar muitas histórias sobre Starbucks, porque Starbucks é uma empresa que por anos e anos era vista como centrada no cliente, mas ela era apenas amiga do cliente. Eles não tinham um bom agarramento aí dos dados, eles não faziam auditoria para valor de cliente, mas nossa, como eles mudaram. Eu não quero levar muito crédito aí, mas uma das razões que eles mudaram é por causa desse livro. Foi perceber que tinha mais que eles podiam fazer com seus dados. E eu fiquei com muito orgulho de fazer isso para ajudar o aplicativo móvel e programas para eles se tornarem mais centrados no cliente. Então, é uma história de sucesso aí. E muitas empresas que você mencionou fizeram progresso, estão fazendo coisas melhores com seus dados, estão começando a celebrar as diferenças. Então, tudo que eles estão fazendo até certa extensão aí, algumas delas estão se mexendo de forma mais rápida do que outras. A Nordstrom estão realizando bons feitos aí na direção certa, e eu acredito que algumas empresas que são líderes de mercado aí em relação a produtos, como Apple e Costco, estão fazendo coisas hoje que vocês nunca imaginariam que eles fariam anos atrás. Então, a gente está vendo progresso
em todos os segmentos, né? Lógico que tem empresas que estão progredindo mais rápido que outras. E falando dos processos centrados no cliente, uma ideia base é você tem esse valor duradouro do cliente. O que que é isso? É uma fórmula única que se aplica a todas as empresas? Como a gente mede, como a gente prevê esse CLV? Vamos falar o que que é o CLV primeiro. A resposta aí é bem simples. Vai ser a sua rentabilidade futura, previsiva para cliente. Então, não é dinheiro que a gente vai gerar em relação a ganho, mas vamos ver os custos também, particularmente os custos de aquisição, além dos custos de manter um relacionamento com eles. Todo mundo tem uma boa ideia disso. Eu acredito que todas as pessoas que estejam aqui no webinar têm um valor aí duradouro de cliente como parte do seu vocabulário de negócio. Algumas pessoas podem estar usando, outras não. Outras pessoas podem ter um pouco de confusão ou preocupação em relação à dificuldade de realizar o cálculo. Elas podem estar falando aí, como você falou, me fale o valor, a fórmula de valor de vida. Não tem uma fórmula única aí, essa resposta, porque a gente tem que ver as diferenças como um negócio não contratual versus um negócio contratual. Então, tem fórmulas bem diferentes, se baseando nos diferentes casos. Então, o meu trabalho é pensar nos diferentes tipos de negócios que existem por aí e criar uma fórmula específica para aquele tipo de negócio. Você deve estar pensando, uau, deve ter milhares de tipos de negócios diferentes? Na verdade, não. Pode ter 5 ou 6, né? Então, contratual, não contratual, a gente pode falar mais disso, mas basicamente a gente tem uma fórmula para cada um desses 5 ou 6 diferentes relacionamentos de negócio que existem. Então, quando eu falo com uma empresa, a primeira coisa que eu faço é pensar qual o modelo de negócio deles. A gente pode puxar uma fórmula aí da prateleira, né, e aplicar neles. Uma coisa que a gente ouve bastante é que, sabe, reter um cliente é mais barato do que adquirir um novo. Então, às vezes, a gente tenta transformar um cliente CLV para um alto. É possível isso? O que é possível, às vezes? Sim. Mas é caro, é arriscado. Deixa eu voltar para a afirmação que você falou aí. Eu amo, eu odeio, porque você está certo. É mais fácil manter do que adquirir. Então, a gente tem que focar nos que a gente tem, porque a gente não precisa gastar tanto dinheiro. E eu odeio essa ideia. Porque o que isso significa é que a gente está rodando o marketing como um negócio de minimização do negócio. Vamos deixar ele o mais barato e econômico possível. Ao invés disso, eu prefiro considerar o marketing e o negócio como um todo, não como um negócio de minimização do negócio, mas um negócio de maximização do negócio. Tem incríveis clientes aí de alto nível que pode ser mais custoso adquiri-los e manter, mas eles valem a pena. Então, pense na maximização de valor do que da minimização do negócio. Então, a gente pode converter esses clientes sociais para clientes bons? Sim, talvez sim. Não estou dizendo que é impossível, mas eu estou dizendo que uma forma mais eficiente de fazer é adquirir melhores clientes e colocar um pouquinho mais de dinheiro aí, né, para você adquirir clientes de valor que não precisam ser educados ou convencidos de comprar os seus produtos ou serviços. Pode custar mais dinheiro a curto prazo, mas vai valer muito mais a pena e muito mais dinheiro a longo prazo. Sim, às vezes a gente tenta só focar naqueles que a gente tem e esquece de tentar adquirir outros como os melhores que a gente tem. E vamos falar do IBCV, porque está bem relacionado com o CLV, é uma avaliação customer base corporativo. E como isso se difere do CLV? Então, como o nome sugere, a gente vai falar avaliação corporativa de baixo para cima, o bottom-up. Sabe como é que funciona para a maior parte das empresas, né? A gente projeta ganhos e cash flow, EBITDA, e a gente multiplica o nosso futuro ganho por 10, vamos dizer.
E vou dizer que é uma ideia terrível, mas não é a única ideia. Ao invés disso, vamos fazer de bottom-up, de baixo para cima, vamos projetar os clientes você vai adquirir. Quanto tempo eles vão ficar conosco? Com que frequência eles vão comprar e quanto eles vão gastar? Essa é a avaliação corporativa de base de clientes. É a mesma coisa que eu falei antes, mas você dá um spin aí, você dá uma variada. E isso é incrível, porque você separa esses comportamentos financeiros aí entre esses componentes, você consegue fazer projeções mais precisas de ganho em horizontes mais longos, com um entendimento mais diagnóstico de como a gente está atingindo platôs aí. A gente está adquirindo mais clientes, eles estão permanecendo, a gente consegue responder essas perguntas, ao invés de fazer coisas mais valiosas. Então, eu administro essa empresa nova chamada Feira, e essa é a coisa principal que a gente faz, é a avaliação corporativa de base de clientes. A gente trabalhava com empresas de equidade, a gente adquiriu algumas no Brasil para observar empresas que estão visando comprar empresas e a gente projeta a aquisição de clientes e gastos e vai a gente dizer, ok, essa empresa vale X, para essas empresas decidirem se vão adquirir essas empresas, comprar elas ou não. E é empolgante pra caramba, é lindo fazer essas pessoas financeiras prestarem atenção nesses modelos de negócio, de mercado. That was my next question, because Essa seria a minha próxima pergunta, porque você é acadêmico, mas às vezes você olha para fora da torre, aí você fundou duas empresas, a Auriac, em 2015, e a Nike comprou a empresa em 2008, e agora você tem a Feica. Você poderia falar um pouquinho mais sobre a sua empresa? Então, uma palavra rápida sobre a Zodiac, como eu mencionei no início da conversa, eu sempre achei muito frustrante você ter bons modelos, dados, mas as empresas não estão tirando vantagem disso. Por isso que eu comecei a escrever o livro, para as empresas acordarem e começar a visualizarem as oportunidades à frente delas. Mas não era suficiente, porque elas não se inclinavam e fariam os tipos de análises. Então, eu criei todos esses códigos e planilhas e vídeos, eu lancei tudo isso, eu falei, ok, empresas, vão lá, utilizem tudo isso. Estava funcionando. E é uma das razões que a gente começou a Zodiac, para trazer valor real em escala completa comercial, para deixar isso divertido, de forma acionável, né? Você insere seus dados nessa caixa preta e aí você vai ter todos os valores de vida, né? Balançar a varinha mágica para criar esse número mágico de quantos esses clientes valem de fato. Uma vez que você faz isso, você vê o valor real de negócios. Você adquire clientes mais valiosos, ao invés de focar em reter esses clientes que não tão bons que você tem. E a gente fez isso na Zodiac. Eles gostaram disso tanto, a Nike, que eles compraram a empresa. E começou fazendo apenas a valorização das empresas, né, corporativo. Isso foi super divertido. O contrato com a Nike expirou, então agora a gente está trabalhando com muito corporativo também. E é uma combinação muito boa. O que a gente faz aí, a gente trabalha com empresas de equidade e quando eles estão comprando uma empresa específica, e uma vez que eles são proprietários, eles trazem a gente para rodar a empresa de forma mais eficiente. Então, tem casos bem diferentes, mas todos os casos são baseados no mesmo modelo. E é muito legal poder participar de tudo isso. Ótimo. Uma coisa, você mencionou no livro que a auditoria da base de clientes não tem vergonha nenhuma de ser descritivo. Você é um cara que gosta de previsões. E como você vê toda a hype em relação ao machine learning e a inteligência artificial, em que situações a gente deve utilizá-los? Tem dois pontos aí. Primeiramente, tenha em mente que a auditoria do cliente é descritivo, sem vergonha, né? Eu amei essa expressão, né? Eu vou dar crédito aí para o Bruce Hardy, ele é o autor aí, né? Eu adorei também. E a gente está observando os dados aí, não tem modelos ou previsões, não tem um valor de cliente nesse livro. É apenas como observar os dados que a gente tem. Uma vez que a gente observar esses padrões, essas regularidades e forças deles,
eles não forçam a dizer, eu imagino como é que esses padrões vão se parecer no futuro. Então, isso sedimenta o trabalho aí para o valor a longo prazo para os clientes. E, claro, é o que a gente faz comercialmente no trabalho acadêmico. E como a gente faz, acredite ou não, tende não a ser o machine learning ou inteligência artificial. Se você olhar aqui cuidadosamente na minha prateleira, você vai notar que muitos dos meus livros são livros de seguro, porque eu nasci para ser um actuary na empresa de seguros. As pessoas, qual a probabilidade de você ter 88 anos? Qual a porcentagem de pessoas compartilham os seus comportamentos, né, que vão chegar aos anos 88, aí, mais ou menos? E é exatamente isso que eu estou fazendo no marketing. Então, qual a porcentagem de clientes que estão fazendo isso, que vão comprar da gente novamente, ou vão ficar com a gente por muito tempo? Então, os modelos que eu estou construindo são bem diferentes do machine learning, mas tem uma interpolaridade muito interessante. Aí, os modelos são bons, porque eles fazem produções muito boas, mas eles não te fornecem muito do e se. Então, nossos modelos de probabilidade com machine learning, você vai ter um melhor entendimento, não apenas de quem os melhores clientes são, mas o que torna eles diferentes. Aí que o IA entra, a gente começa a tomar ação em relação a isso. Então, muito do trabalho que a gente faz, de fato, é é, essa troca dentro dos modelos para se perguntar como que esses modelos vão se parecer para usar o machine learning para explicar essas pequenas diferenças ao longo do tempo, ao longo de geografia ou diferentes tipos de pessoas. A gente junta tudo, mas a gente não começa com machine learning. Sim, porque às vezes todo esse hype que a gente tem aí por trás de machine learning e inteligência artificial, a gente considera, sabe, o complexo melhor do que outras coisas, e às vezes não é isso. A gente precisa apenas observar os dados que você já tem e começar a entender melhor o seu cliente e os seus comportamentos. Sim, bem dito. A gente tem algumas perguntas aqui, Peter, no chat. Uma é que tipo de perguntas eu posso fazer para entender quem o meu cliente é de fato? Acho que isso está relacionado à nossa primeira pergunta. Como nós identificamos os nossos clientes? O que ou quem é o cliente? Bom, muito disso é uma definição, é uma questão de definição. Você está combinando dados, aí você tem que pensar bem cuidadosamente de como você define o cliente. Alguém que já comprou de nós, alguém que comprou da gente segunda vez, alguém que vem entrar em contato conosco fora das transações. Então, tem diferentes critérios que a gente pode criar. Mesmo se você estiver disposto a trocar ao longo de certo período de tempo, você deveria, mas você deve imaginar que todo mundo é um cliente, ou mudar a definição para cada decisão que a gente estiver tomando. Então, você precisa ter um certo tipo de pensamento e consistência para definir os clientes. Tem outra pergunta aqui? Para as empresas se tornarem centradas no cliente, o mercado oferece diferentes soluções de experiência do usuário. O seu livro tem uma abordagem tecnológica. Como os clientes podem medir os seus investimentos nessas tecnologias? Com uma abordagem de auditoria de clientes. Isso é uma excelente pergunta, porque às vezes a tecnologia é cara e as empresas vão começar a adquirir essas tecnologias, sistema CRM, e todos os tipos de tecnologias, mas elas não sabem de fato o que elas vão fazer em relação a isso. Elas acham que uma vez que a gente unir todos os dados, então os insights vão aparecer e o dinheiro vai chover aí, né? Funciona dessa forma. A gente tem que pensar com cuidado que tipo de análise você vai fazer. Isso é exatamente que o livro Customer Based Audit fala sobre. Então, ele trabalha de forma reversa para falar que tipo de infraestrutura a gente precisa para coletar esse tipo de dado. Com frequência, se a gente for um revendedor CRM e disser o que a gente deve instalar e comprar de você, eles vão dizer tudo. Você precisa de tudo. Isso não vai levar a um bom resultado. Mas se a gente tiver melhor disciplina e saber exatamente o que a gente precisa para fazer a auditoria, vamos comprar essa quantidade de tecnologia e nada mais. Aí a gente vai ser mais esperto, né? Porque a gente não vai se afogar em dados e a gente vai ser mais moderado, porque a gente não vai gastar tanto com dados, né? Investimentos, e a gente vai ser mais consistente. A gente não vai estar inventando coisas diferentes o tempo todo. Então,
pensar primeiro, depois tomar ação e pensar talvez de forma limitada, deveria ser a forma de operar aí. E muitas empresas não sabem que perguntas elas estão fazendo, então elas compram sistemas e esperam ter sorte, né? Mas as empresas têm mais sorte aí, estão ficando mais espertas, por exemplo, quando compram um livro para implementar sistemas que acomodem esse tipo de perguntas. Sim, tinha outra pergunta parecida com essa, que tipo de soluções de software você consideraria importante para ter uma estratégia de centrado no cliente? E que pergunta você gostaria de responder? A gente começa daí, né? Exato, exato. Tem outra aqui, mas se você já respondeu, eu acho, antes, quais dimensões a serem consideradas quando a gente realizar auditorias aí da base de clientes, a gente explora gênero, os produtos que os clientes estão comprando. E tem uma aqui, bem interessante. Como você pode medir o comportamento do seu cliente e sua evolução? Ah, ok. Aí que a lente 4 entra. A gente está observando os cortes ao longo de um período de tempo. Esse grupo de clientes que a gente acabou de adquirir vai cuidar dos clientes que a gente adquiriu antes, né? A gente tem que observar os dados, eles estão comprando mais, estão comprando com mais frequência, eles estão ficando mais tempo, né? E a melhor pergunta é fazer assim, o porquê? Qual a diferença? Começa com a auditoria, faz esse tipo de perguntas mais qualitativas para entender de fato a natureza da evolução. Mas não fazer isso para o cliente médio e certificar que a gente esteja celebrando a heterogeneidade aí ao fazer isso. As auditorias de base de clientes é o seu terceiro livro. Tem uma ideia aí para a sequência? Estou trabalhando no livro 4 agora. Na verdade, os livros 4 e 5 no momento. Uma é a sequência direta ao Customer Based Audit. Tem tanto interesse nessas análises aqui. Muitas pessoas vêm vindo a gente dizendo: eu estou tendo dificuldade na hora de criar esses gráficos, números. Você pode me ajudar? A gente vai ter um com os mesmos autores, como Cookbook, como cozinhar esses diferentes tipos de análises, como fazer isso no Excel, mas a gente também vai dar o código de R e Python. Esse livro vai ser diretamente atrelado a esse novo livro terceiro aqui, mas outro que vai ser bem diferente é o que a gente chama dos 5 Cs, criando uma cultura centrada no cliente corporativa. Porque é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, desde que eu comecei a escrever esses livros, a importância de ter uma cultura certa para se inclinar dentro do centrado no cliente, né, e trazer pessoas a bordo dessa ideia. Então, eu venho falado com muitas empresas e muitos especialistas na cultura corporativa e, basicamente, escolhendo diferentes estruturas e histórias e juntando tudo isso de forma que seja uma história bem contada de uma cultura corporativa para uma empresa bem focada nisso. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar desse livro também a longo prazo. Sim, se você precisar de alguém para fazer a revisão, aí eu vou adorar fazer. Alguma dica final, um conselho final para alguém que queira ser mais centrado no cliente? Eu tenho tanto aconselhamento aqui, eu vou resumir aqui um ponto. Um é que você não deve ter medo dos dados. A desculpa que as empresas dão com muita frequência, também vai ser muito difícil, a gente não confia nos dados, não me dá uma visão geral, completa do que está acontecendo com os nossos clientes. Não tem mais desculpa, pessoal. Como eu disse antes, é hora de rolar as mangas, entrar nos dados. Vamos fazer de forma simples. A gente não tem que fazer tudo que está disponível aí. Mas se você fizer uma lente por vez, vamos entender aí, então a gente talvez faz uma, depois segue para outra, mas eu quero que o marketing seja visto quanto uma disciplina quantitativa do que finança. Não estou falando que a gente deve sacrificar os dados qualitativos, mas eles se encaixam tão bem que eles estão fora de equilíbrio no momento. Ok, Peter, foi um momento incrível aqui, muito obrigado. Eu aprendi bastante, eu espero que a audiência tenha curtido a conversa
Eu espero poder discutir os seus livros futuros também. E eu admiro, de fato, o seu dever de casa, o quão bem você fez aí, fazendo perguntas muito boas. E eu espero que outras pessoas leiam de forma tão atentiva como você. Sim, tenham um ótimo dia a todos.